Gênesis 37 fala da história de um rapaz muito conhecido. É uma história que todos nós já ouvimos em algum momento. Até as crianças conhecem. Gênesis 37 começa a falar sobre a vida de José. Alguém aqui já ouviu falar de José? José é do Egito, né? José que foi governador no Egito. Até os desenhos falam sobre José. E o tema dessa ministração é tudo coopera para o bem. E às vezes é difícil a gente entender isso. Gênesis 37, vou ler com você do 1 ao 3, que diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, fala comigo, 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Em algumas Bíblias falam uma túnica colorida. Ou seja, o pai dele tinha um filho preferido. A gente fala que não tem, né? Não, mãe e pai amam os filhos igual. Mas aqui na Bíblia está bem claro que ele preferia José. Ele amava mais José. E ele deu uma roupa especial para José. Então vamos lá. Primeiro eu quero falar com você quem era José. José, ele era filho de Jacó. A Bíblia não fala? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó são os patriarcas do povo de Israel. O povo de Israel nasceu em Abraão. Então veio Abraão, seu filho Isaac, e o filho de Isaac era Jacó. E Jacó era o pai de José. Então José veio dessa linhagem de homens de Deus, homens que Deus levantou para formar a nação de Israel. Esse era José. E por que José tinha algo de especial nele? A Bíblia fala, você já deve ter ouvido falar, que Jacó, ele era quem? Enganador, trapaceiro, isso que significa o nome Jacó, né? E ele teve um encontro com Deus, ele se tornou Israel, deixou de ser enganador, ganhou um novo nome, uma nova identidade. E Jacó, ele tinha uma mulher que era Raquel. Essa mulher era a mulher que ele era apaixonado. Naquele tempo, na Bíblia, os homens tinham mais de uma esposa. E Jacó tinha 4 esposas. Mas Raquel era aquela que ele amava. Na realidade, foi a primeira mulher que ele escolheu para ser sua esposa. E aí o que aconteceu? O sogro dele foi lá, enganou ele, deu a filha mais velha para casar com ele, e ele teve que trabalhar mais 7 anos para poder pagar para receber a outra esposa, né? Que era Raquel, que era a esposa que ele queria, que era a esposa que ele amava. Só que Raquel, ela foi estéril por muitos anos. Ela não podia ter filhos. E José foi o primeiro filho que Raquel conseguiu ter. Que Deus curou Raquel e ela teve José. Então José era especial por isso. Porque para Jacó era o filho da esposa que ele amava. Ele esperou muito tempo para ter um filho com essa esposa. E esse era José. Ele era um rapaz especial. Ele tinha 17 anos quando começou aqui esse movimento na vida dele. Ele era jovem ainda. A nossa identidade e o nosso propósito em Deus sempre vai atrair pessoas para nos invejar. Não tem gente que vive postando na rede social, né? Que todo mundo tem inveja. A gente fica assim, gente, mas tem inveja de quê? A pessoa não tem nada. E aí acha que todo mundo tem inveja dele. Então, mas eu quero te dar uma notícia. Você pode não ter nada. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter sucesso, você pode não ter um carrão, você pode não ter um casarão, você pode não ser famoso. Mas se você estiver vivendo o seu propósito em Deus, alguém vai invejar você. Isso é natural. Isso é algo natural. E a gente não tem como evitar. O versículo 4 diz assim, eu vou ler do 4 ao 11. Me acompanha aí. Abra a tua Bíblia aí e vai me acompanhando, que a gente vai ler alguns versículos aí. O 4 diz assim: Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Já parou para pensar? José, ele tinha 11 irmãos homens e uma irmã. E a Bíblia fala que esses homens todos passaram a odiar ele porque viram que ele era mais amado pelo pai. Vamos continuar. 5. Certa vez, José teve um sonho. E quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ou seja, eles já estavam irritados, porque ele era o filho preferido. E aí ele ainda teve um sonho que deixou eles irritadíssimos. 6. Olha José falando para eles, ó. Ouçam o sonho que eu tive.
Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou, ficou de pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Toda vez a Bíblia está falando que eles odiavam mais um pouquinho. Cada coisa que ia acontecendo, eles iam odiando cada vez mais José. Depois, versículo 9. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho. José também linguarudo, né? Queria ficar contando os sonhos para todo mundo. Em vez dele ficar, quietinho, mas ele queria anunciar. Tive outro sonho. E dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúme dele. E o pai, no entanto, refletia naquilo. Ou seja, José era mais amado por seu pai, não por ser o mais bonito ou mais talentoso, mas ele era mais amado por quem ele era, pela identidade dele. É isso que nos faz filhos amados, não os nossos talentos. Porque a gente é crente, a gente é mais amado do que está lá fora. Não, a gente é mais amado porque a gente entende a nossa identidade. A gente entende que o Pai nos adotou. E hoje nós somos filhos e por isso nós nos comportamos como filhos. Tratamos a Deus como nosso Pai. E essa nossa identidade faz com que o amor do Senhor seja derramado sobre nós. E isso faz com que aqueles que não vivem essa realidade tenham inveja de nós. Porque, às vezes, é a mesma situação na sua vida e na vida de outra pessoa. Mas na sua vida você consegue ter paz, você consegue ter alegria, você consegue descansar no Senhor, porque você sabe quem você é. Você sabe que você é filho, por isso você tem paz e alegria na tua vida. E quem não tem, não entende. E fica, meu Deus, como é que essa pessoa está desse jeito? Como é que a fulana está tão calma? Numa situação como essa, como as pessoas não entendem, as pessoas começam a ficar incomodadas quando a gente se apropria da nossa identidade. E a gente entende que a gente é filho amado. Quando a gente entende isso, as pessoas que não tomaram posse, ainda não entenderam quem elas são, se incomodam, assim como os irmãos de José se incomodavam. Vamos lá. Os sonhos de José não eram sonhos comuns. Os sonhos de José eram sonhos proféticos que apontavam para o seu propósito e por isso irritavam os irmãos. Se você estiver sonhando qualquer coisa, estou sonhando, sei lá, qualquer coisa que não seja algo espiritual, as pessoas não vão se incomodar. Mas começa a sonhar os sonhos de Deus. Começa a sonhar aquilo que o Senhor tem para você. Você vai perceber que as pessoas vão começar a se incomodar. Sempre que você estiver sonhando e sendo lançado na direção do seu propósito, alguém vai se incomodar. Toda vez que você decide obedecer ao Senhor, toda vez que você decide fazer algo para o reino, toda vez que você decide fazer a diferença em alguma situação, toda vez que você decide não revidar, não pagar o mal com o mal, as pessoas se incomodam. As pessoas acham que você tinha que responder à altura, que você não é para ficar levando desaforo para casa. É ou não é verdade? Quando a gente começa a se comportar de acordo com o propósito de Deus na nossa vida, quando a gente começa a caminhar para as promessas que Deus tem para nós, as pessoas se incomodam. Você agora que está na igreja está chato pra caramba, hein? Não pode nada. Não quer mais fazer nada, não pode ir em lugar nenhum. Mas não é que a gente não pode, é porque a gente entendeu quem a gente é, qual é o nosso propósito e a gente quer viver isso. A gente quer viver as promessas de Deus para nós. E realmente isso vai fazer a gente ficar diferente. E as pessoas que não estão vivendo essa realidade, elas se incomodam com isso. Assim como aqueles irmãos se incomodavam. A Bíblia não relata que ninguém sonhou, apenas José sonhou. Numa casa com 11 irmãos, apenas ele estava conectado com o céu, estava ouvindo aquilo que Deus tinha para a vida dele. O Senhor estava revelando o futuro dele, estava revelando o que ia fazer na vida dele. E ele estava com os ouvidos atentos, ele estava com o seu espírito ligado naquilo que o Senhor estava fazendo. E os seus irmãos não estavam com a mesma visão que ele, por isso que se incomodavam com os sonhos dele. Vamos lá, versículo 14. A primeira parte diz assim: disse-lhe o pai de José disse para ele: vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícia. José era um dos irmãos mais novos. Então, os irmãos mais velhos estavam no campo, cuidando dos rebanhos, e ele estava em casa. E o pai dele falou: olha, vai lá e vê como eles estão e vem, me traz notícia. Versículo 17, no finalzinho diz assim:
Assim, José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Gente, que fala do inferno é essa aqui? Que fala do inferno é essa? Eles falaram, lá vem o sonhador, zombando de José, debochando de José. Lá vem aquele sonhador, agora que a gente vai resolver essa parada, a gente vai matar ele, jogar ele num poço, vamos ver o que vai ser dos seus sonhos. Olha que coisa do inferno. O diabo, ele devia estar furioso em saber qual era o destino de José, qual era o propósito de José. E ele tentando de todas as formas tirar José da posição que Deus queria que ele ficasse. E os irmãos de José se levantaram contra ele. José foi para procurar os seus irmãos e eles o avistaram e planejaram matá-lo, para que assim destruíssem o seu propósito. Antes de José sonhar, antes de José receber um presente do pai dele, ele era odiado pelos seus irmãos? Não, a Bíblia não fala isso. Mas com 17 anos, quando Deus começou a colocar ele dentro do propósito, o ódio dos irmãos começou a brotar. As pessoas, as circunstâncias começaram a tentar impedir aquilo que Deus tinha para fazer na vida dele. O ódio, a raiva que os irmãos sentiam de José não era por quem, simplesmente por um irmão. Ah, eu não gosto desse irmão. Esse irmão porque a gente às vezes tem implicância com o irmão, né? Pô, meu irmão é muito chato. Não, não era isso. Eles queriam matar o propósito de José. Eles queriam matar os sonhos de José. E uma dica que eu te dou hoje: afaste-se de quem deseja matar os seus sonhos. Sabe aquela pessoa que nunca quer ver você melhor, nunca quer ver você crescer, nunca quer ver você alcançar nada, que você conta um projeto, a pessoa só fala que vai dar errado, só fala que não vai ter como, que você não consegue, que você não pode. Afaste-se dessas pessoas, porque se você der mole, elas vão querer matar o teu sonho. Elas vão querer matar o teu propósito, vão querer matar o teu chamado, vão querer matar os teus projetos. Afaste-se. José foi para o lugar errado. José não deveria estar indo lá para longe do seu pai. O seu pai que era quem estava protegendo ele. Seus irmãos não iam fazer nada com ele perto do pai. Mas ele foi para lá, para o meio daqueles que queriam matar o seu sonho. Mas Deus, ele cuida de você. E ele sempre levanta pessoas em nossas vidas para proteger o propósito. Pode ter certeza que se você estiver sendo perseguido, caluniado, afrontado, envergonhado, debochado, se ninguém estiver acreditando nos teus sonhos, Deus vai levantar alguém para te ajudar a proteger o seu propósito, a proteger os sonhos de Deus na sua vida. Deus sempre levanta alguém. E não foi diferente com José. No 21 diz assim: quando Rúben era o seu irmão mais velho, quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles. Disse aos seus irmãos: não vamos tirar a vida dele, não vamos derramar sangue. Joguem naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Ele pensou assim: vou falar para os meus irmãos que a gente vai jogar ele aí no poço, mas sem mexer com ele, sem fazer nada com ele. Quando eles forem embora, eu resgato ele e levo ele para casa. Então Rúben estava tentando proteger o seu irmão. Deus levantou 2 irmãos de José para proteger o propósito na vida dele. No 26 diz assim: Judá, que era seu segundo irmão mais velho, disse: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E os seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. E aqui eu quero te chamar a atenção para algo muito importante. O diabo e aqueles homens que estavam sendo usados pelo inimigo, aqueles irmãos de José, deviam pensar que estavam destruindo os sonhos dele, destruindo os propósitos na vida dele. Mal sabiam eles que Deus estava usando eles para levar José para mais perto do seu propósito. José ele foi vendido para os mercadores que passaram por ali. Ele poderia ter ido parar em qualquer lugar, mas o propósito de José era onde? No Egito. E aqui fala que eles o levaram para o Egito. Talvez eles devem ter pensado: a gente vai acabar com José agora. Quero ver ele sonhar mais alguma coisa. Mas eles foram aqueles que levaram, que conduziram José para mais perto do seu propósito, da sua promessa.
Então, não se preocupe. Não se preocupe em revidar. Não se preocupe em responder. Não se preocupe com as afrontas. Creia que tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem. Até aquilo que a gente enxerga como algo ruim, o Senhor tem como tirar proveito disso e nos conduzir para mais perto da promessa. Às vezes a gente está vivendo certas situações e a gente não entende. Senhor, por que eu estou passando por isso? Creia que tudo coopera para o seu bem. Tudo. Mesmo as coisas ruins, mesmo as fases difíceis estão cooperando para te levar para o seu propósito. O 36 diz assim: nesse meio tempo, no Egito, olha só, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. José estava indo cada vez para mais perto do seu propósito, vocês perceberam? Ele saiu do lugar que ele estava com os irmãos, ele foi para o Egito. Lá mesmo no Egito venderam ele para o capitão da guarda de faraó. Ele foi para cada vez mais perto do trono. Ele foi para mais perto da autoridade que o Senhor tinha profetizado, tinha prometido a ele. Ele estava cada dia mais caminhando para onde o Senhor queria levar, por mais que a circunstância não fosse favorável. Vamos lá. José foi vendido como escravo 2 vezes. O que parecia derrota era o caminho de José até o lugar de cumprir o propósito e viver a promessa. José carregava a presença de Deus com ele e por isso onde ele estava, prosperava. Olha o que a Bíblia vai falar aqui, capítulo 39, versículo 2. O Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Ele era escravo, ele não morava na casa do senhor dele, do dono dele. Mas ele era tão próspero e Deus estava com ele, que tudo que ele botava a mão prosperava. E ele foi levado para morar na casa de Potifar. Ele já não era mais um escravo qualquer. Ele era alguém que trabalhava na casa do seu senhor. Ele foi mudando de posição. Diz assim, lá no versículo 5, no finalzinho: o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Quando nós decidimos viver os propósitos de Deus, quando a gente toma posse e se apropria da nossa identidade em Deus, quando a gente obedece ao Senhor, o lugar ao nosso redor é abençoado. As pessoas que andam perto da gente são abençoadas. Quando você se posiciona em Deus e fala: Senhor, eu vou servir ao Senhor, eu vou ser um representante, eu vou carregar a tua presença. A Bíblia fala que a presença do Senhor estava com ele. Quando você é alguém que carrega a presença do Senhor, o lugar onde você chega prospera. O ambiente que você chega, aquele ambiente muda. Se é um ambiente de tristeza, vai se tornar em alegria. Se é um ambiente de falta, vai haver abundância. Se é um ambiente de conflito, de brigas, vai haver paz. Porque você precisa carregar a presença contigo. E José era assim, ele podia ser escravo, ele podia estar longe de casa, longe da sua família, mas ele carregava a presença do Senhor com ele. E por isso, onde ele estava, prosperava. Vamos lá. Agora eu quero ler com você, final do versículo 6, que diz assim: José era atraente e de boa aparência. Ou seja, José era bonito. E era o quê? Jovem. Não era 17 anos quando o pai dele deu uma túnica bonita para ele? Ele tinha 17. Ele devia ter aqui no máximo, o quê? 20? Acho que nem tinha isso tudo. Deve ter sido mais rápido esse processo. José era jovem. E José era bonito. José tinha boa aparência. Mas José sabia que ele precisava se manter fiel ao Senhor. Olha o que aconteceu. Versículo 7. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo. O diabo ele vai fazer de tudo para te tirar do seu propósito. Ele vai fazer o que estiver ao alcance dele para te afastar daquilo que Deus tem para sua vida. Para envergonhar o nome do Senhor. Ele vai colocar tentações no teu caminho. Ele vai colocar situações no teu caminho para que você tropece. Ele sempre vai fazer isso. E foi isso que ele fez com José. Ela começou a cobiçar e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas José se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa. E tudo que ele tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele não me negou nada, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia então eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ele não falou pecar contra o patrão dele. Pecar contra Deus. Ele sabia que ele podia ser escravo, mas ele não precisava simplesmente servir aos homens. Ele servia ao Senhor, ele era fiel ao Senhor. E ele disse: eu não posso pecar contra Deus. Vocês acham que José não devia ter desejos? José não devia querer namorar?
A mulher de Potifar devia ser uma mulher bonita, bem cuidada. Potifar era um homem rico, era um homem poderoso. A sua mulher devia vestir as melhores roupas, usar as melhores coisas da época. Não era uma mulher qualquer. E José era jovem, e aí o que a gente ouve aí? Ah não, mas quando é jovem, né, os hormônios estão à flor da pele. Tu acha que José não tinha hormônios? José não tinha desejos? José era jovem, era bonito, mas ele sabia que nada disso era mais importante do que o propósito. Só que às vezes a gente está colocando a aparência na frente do propósito. Às vezes a gente está colocando os nossos desejos na frente do propósito. Às vezes a gente está colocando o que a gente gosta, os nossos prazeres, o nosso lazer, muitas coisas na frente do propósito. Mas José, ele abriu mão daquela tentação que o diabo propôs para ele, porque ele queria continuar sendo fiel ao Senhor. Vamos lá. Hoje eu estou acelerada, né? Eu estou correndo, gente. Mas vai dar tudo certo. Não tem como. José obedecia ao Senhor, negava os seus desejos e se afastava do pecado. Olha que interessante, eu vou continuar lendo com você. Versículo 10. Assim, embora ele insistisse com José dia após dia, não foi uma vez só. Não foi apenas um dia que aquela mulher se ofereceu para José. Ela insistia com José dia após dia. Imagina, ele morando dentro da casa dela e tendo que resistir dia após dia. Ainda assim, ele se recusava a deitar-se com ela. E olha só que interessante. E evitava ficar perto dela. É ou não é uma atitude sábia? É uma atitude sábia. Sabe por quê? Porque não tem como a gente negociar com o pecado. Sabe o que a gente ouve muito por aí? Não, mas eu sei a hora de parar. Eu sei qual é o meu limite. Eu sou forte. Ei, não negocia não. Sabe por quê? Porque a gente não é super-homem. A gente não é super-mulher. Não tem como brincar com o pecado. Ou você foge dele ou ele vai te engolir. Não tem como. A Bíblia nos alerta. A Bíblia fala, fuja do pecado. Não negocie com as tentações. Você não é super-homem. Pare de dizer, eu tenho autocontrole, eu sei a hora de parar. Olha o que diz em 2 Timóteo 2,2. Diz, fuja dos desejos malignos da juventude. Não está dizendo resista, não. Fuja. É diferente, são duas coisas diferentes. Resistir, eu vou ficar ali, né? Lutando contra aquilo ali, de frente com aquilo ali. Tô resistindo. Fugir, meu irmão, é você dar meia volta e meter o pé. Fugir é você sair do ambiente que vai te levar a pecar. Fugir é você se afastar das amizades que estão te levando a pecar. Fugir é você sair do emprego que está te levando a pecar. Ah, pastora, mas que isso? Eu vou ficar desempregado? Deus é Deus ou não é na sua vida? Se aquele emprego está causando destruição na tua vida, está te trazendo pecado, está te tirando do foco, melhor você entrar no céu desempregado do que você ficar empregado e ir para o inferno. É ou não é? A Bíblia fala que se teu olho está te fazendo pecar, arranca ele. Que é melhor entrar no céu com um olho só do que entrar no inferno com os dois. É a realidade, nós não podemos ficar tentando medir força com o diabo, medir força com o pecado. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala, fuja dos desejos malignos da juventude. Outra dica, fujam da imoralidade sexual. 1 Coríntios 6,18. Hoje não tem Rede Kids aqui, eu posso falar. 1 Coríntios 6,18. Fujam da imoralidade sexual. Essas aí não são Rede Kids, mas não. Fujam da imoralidade sexual. Isso é bíblico. Se está te tentando, se está mexendo com você, você não precisa nem falar com ninguém não, só foge. Foge e ora. Foge, vai fazer um jejum, sobe monte, vai orar. Sabe por quê? Porque às vezes está mexendo com a gente, mas a gente fica naquela, né? A gente gosta. A gente não, que eu não gosto não, Senhor. É para fugir, gente, é para fugir mesmo. O meu primeiro pastor, ele falava assim, olha, não tem como você evitar que um passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. Não tem como, às vezes, você evitar um pensamento, não tem como, às vezes, você evitar um sentimento, um desejo, às vezes não tem como. É involuntário, mas você tem como impedir que aquilo continue ali. Você vai lá e arranca, e tira, fala assim, eu não quero, eu rejeito. Pula fora, corre mesmo, foge. Foge do pecado, meu irmão. Não tenta resistir, porque você não é forte, não. Você é fraco, a gente é fraco. E 1 Coríntios 10, 14 diga, fujam da idolatria. Fujam. Qual pecado que você está aí, tentando medir força com ele, fazendo cabo de guerra? Fuja dele. Fuja dele. Às vezes a gente idolatra o marido,
Às vezes a gente idolatra os filhos, às vezes a gente idolatra um emprego, às vezes a gente idolatra a nossa vida financeira. Coloca tudo isso no trono da nossa vida, no trono do nosso coração. E aí Jesus volta e fica você e o emprego, fica você e o marido, se o marido não for mais crente que você. Fujam da idolatria. Fuja do pecado, não tenha vergonha não. Versículo 21, a partir do 21 diz assim. Não é isso ainda não, peraí. 12. Ela o agarrou pelo manto. Ela armou para José, olha o que ela fez. Ela agarrou ele pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mulher oferecida do capeta. Mas ele fugiu da casa. Ele fugiu da casa, ele saiu correndo. Ele meteu o pé, ele não ficou ali. Não quero, não vou. Não, ele meteu o pé. A Bíblia está falando aqui, ó, ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ele correu, ela estava segurando, né, o manto. Ele correu e o manto ficou na mão dela. Olha que armação do inferno. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, esse hebreu que nos foi trazido para nos insultar, ele entrou aqui e tentou abusar de mim. Olha só, que coisa do inferno. Mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Versículo 19. Quando seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado e mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José está dando mais um passo na direção da promessa. Aquela situação que o inimigo armou para tentar enlaçar José, para tentar fazer ele cair, para tentar fazer ele sair do propósito, foi usada por Deus para conduzir ele para mais perto do propósito. Creia que quando você decide obedecer, quando você resiste, quando você permanece fiel, pouco a pouco o Senhor está te levando ao lugar da promessa. Por mais que você não perceba, quando você decide, Senhor, eu permaneci fiel, eu venci mais essa batalha hoje. Porque todo dia a gente tem batalha. Cada dia que você vence a batalha, você está um passo na frente. Você está dando um passo. A cada momento que você renuncia à sua vontade, a cada momento que você escolhe fazer a vontade de Deus, você está dando mais um passo em direção à promessa, em direção ao cumprimento dos sonhos de Deus. O inimigo ele vai tentar te afastar do propósito, mas se você estiver vivendo em obediência, o que parece perda é ganho. José foi levado para a prisão do palácio, e assim ele ia cada vez para mais perto do propósito. José ficou na prisão, 21, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Onde o cara chegava, ele fazia sucesso. 22, por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que sucedia lá. 23, o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. O Senhor estava com ele e tudo que ele fazia prosperava. O cara era um cara obediente, um cara fiel ao Senhor, e o resultado disso é todas as coisas cooperarem para o bem. As coisas que cooperam para o bem não é para qualquer um. Não é para o desobediente, não é para o infiel, é para aqueles que amam a Deus, é para aqueles que vivem em obediência. José, ele era um homem fiel, um homem temente ao Senhor, e por isso tudo cooperava para o bem dele. Onde ele chegava, ele ocupava os cargos de honra. Até na prisão, ele começou a comandar tudo que acontecia ali, porque o Senhor estava com ele. Na prisão, no capítulo 40, vai falar que na prisão José interpretou o sonho de 2 prisioneiros. Ele tinha o dom de interpretação de sonhos, porque ele era sonhador, ele entendia disso, né? E ele interpretou os 2 sonhos. Depois, um dos prisioneiros foi liberto, foi solto, e ele voltou a servir Faraó. Ele era copeiro de Faraó. Ele, antes de dar bebida para Faraó, para servir Faraó, ele provava. Se ele não morresse, ele servia Faraó. Na verdade, ele era um bucha, né? Porque se tivesse veneno, alguma coisa, ele que ia empacotar, não era Faraó. Então, ele era copeiro do rei. E ele foi restituído na sua posição, ele voltou a servir Faraó. Em um momento, Faraó teve um sonho também. E o copeiro se lembrou de José. Olha o que aconteceu. Um dos prisioneiros foi liberto e falou de José ao rei quando ele teve um sonho. E José foi chamado e o interpretou. Capítulo 41 diz assim: ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. José ele ficou 2 anos na prisão.
nessa prisão que ele estava. E depois Faraó teve um sonho. Versículo 8. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. E lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Deus estava preparando o cenário para José. Versículo 12. Pois bem havia lá conosco... Olha o que o copeiro do rei falou para ele. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu sonho. Versículo 14. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. José, ele entendia que tudo que ele tinha vinha de Deus. Ele sabia que o dom que ele tinha não era dele. Ele falou para o faraó: olha, isso não depende de mim, mas eu creio que Deus vai te dar uma resposta. Ele sabia que ele era apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Ele era um cara humilde, ele sabia que ele não era o cara, né? Vamos lá. A experiência de José durante o tempo de escravidão o preparou para estar diante do rei. Tem situações que a gente vive que a gente não entende o motivo. Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou vivendo isso? Esse trabalho não tem nada a ver comigo. O que eu estou fazendo aqui nesse emprego? O que eu estou fazendo aqui? Por que isso está acontecendo? Tem situações que a gente não sabe o motivo. Mas como nós falamos que tudo coopera para o bem, creia que faz parte do propósito. O Senhor está te preparando para algo. O Senhor, ele está te capacitando para algo. José, ele quando chegou diante de Faraó, ele estava capacitado para a necessidade que Faraó tinha. Ele não assumiria lugar nenhum se ele fosse um jovem despreparado. Um jovem que não entendia de nada. Mas Deus estava treinando José. Onde que Deus treinou José? Na casa de Potifar como escravo. Onde mais Deus treinou José? Na prisão. São situações favoráveis? Não. Talvez se José estivesse na casa de seu pai, sendo mimado, porque ele era mimado. Era ou não era? Criado ali leitinho com pera, né? Criado por vó, cheio de mimo. É o quê? Todinho, tomando todinho de manhã. Colocando a roupa da moda, né? Colocando a sandália com o couro mais chique que tinha. Se ele estivesse lá na casa do pai, ele não teria o preparo necessário para assumir aquilo que Deus tinha para ele. Ele precisava passar por um processo. Só que às vezes a gente rejeita o processo. Às vezes a gente rejeita o processo. Às vezes a gente quer continuar sendo mimado por Deus. Enquanto você estiver sendo mimado, você não cresce. Enquanto você estiver sendo mimado, você não está caminhando para um propósito. Enquanto você estiver sendo abraçado, carinhado, tratado com melzinho, você não está crescendo. Até quando a gente vai querer ficar tomando leitinho? Tratado igual bebezinho. O Senhor quer fazer a gente crescer, quer fazer a gente amadurecer. E para isso, para a carcaça ficar resistente, a gente precisa passar pelo processo. José, ele entendia que independente do que acontecesse no caminho, o fim valia a pena. O propósito valia a pena. Então, se eu tiver que ir para a prisão, ok. Se eu tiver que ser escravo, ok. Se eu tiver que ser injustiçado, acusado por algo que eu não fiz, amém. Eu continuo firme, porque eu sei do propósito que Deus tem na minha vida. E hoje o Senhor, ele já te lembrou de qual é a sua identidade. Até aqui você já ouviu que você é filho amado. E que Jesus morreu na cruz e derramou o seu sangue para isso. Para que você fosse adotado. Para que você fosse colocado na família. Você hoje é herdeiro de Deus. Você hoje tem uma identidade. Você é filho do rei. Mas hoje o Senhor quer te lembrar que você tem um propósito. E para viver esse propósito você precisa continuar sendo fiel ao Senhor. Vamos lá, já estamos terminando. Versículo 33. Faraó contou o sonho para José e José interpretou aquele sonho. E olha a dica que ele deu para Faraó. Ele disse assim: procure agora um homem criterioso e sábio e ponha-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher. Ele foi dando todo o passo a passo do que Faraó precisava fazer, porque eles iam viver 7 anos de fome. Mas José entendia disso? José já tinha liderado alguma coisa? José já tinha lidado com aquilo ali? Ele era político? Ele já tinha sido deputado? Ele já?
Não, mas ele já tinha sido o quê? Líder. Ele já tinha sido administrador. Porque quando ele era escravo, Potifar viu que Deus era com ele e colocou ele no comando da casa dele. É ou não é verdade? Ele falou para a esposa de Potifar: meu senhor deixou tudo ao meu comando. Ele era administrador na casa de Potifar. Ele era um empregado que liderava todos os outros. Então ele já tinha experiência com isso. E quando ele foi para a prisão, o que aconteceu? O carcereiro deixou tudo aos cuidados dele. Porque ele era sábio e tudo que ele fazia prosperava. Então, José, ele já havia sido treinado por Deus, capacitado por Deus. Ele já tinha passado pelo processo que o capacitou para estar diante de Faraó e falar: olha, faz assim, 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 assim. José era um jovem sábio. Às vezes a gente acha que os idosos, né, que têm sabedoria, mas a gente precisa buscar sabedoria. Olha aqui o que fala. No versículo 37. O plano pareceu bom ao Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como esse homem, em quem está o Espírito Divino? Todos reconheciam o Espírito de Deus que estava sobre José. Faraó falou: será que a gente vai encontrar um outro homem como ele, sábio e que tem o Espírito de Deus na vida dele? Versículo 39. Disse, pois, Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o Faraó tirou do dedo seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente, os arautos iam gritando: abram caminho. Assim, José foi posto no comando de toda a terra do Egito. A promessa se cumpriu, porque aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Então, se você crê que o Senhor tem promessas sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, um casamento feliz, um ministério próspero, uma casa com alegria, uma casa com paz, se você crê nisso, eu tenho certeza que você vai viver. Permaneça fiel ao Senhor, assim como José fez. José, ele tinha tudo para abrir mão. Ele poderia cultivar raiva dos seus irmãos, querer se vingar dos seus irmãos. Ele poderia ter feito muitas coisas, ele poderia ter cedido aos seus desejos, mas ele permaneceu fiel até chegar ao propósito. Quando a fome, aqueles 7 anos de fome se espalhou naquela região, os irmãos de José foram até o Egito comprar mantimentos. Após alguns encontros, José se revelou para eles, disse que era José. Aqueles homens deviam estar com medo do que José faria, caso ele desejasse se vingar dos seus irmãos. Mas quem tem certeza da sua identidade, do seu propósito, não se deixa contaminar com o que os outros estão fazendo. José, ele sabia quem ele era e qual era o propósito de Deus na vida dele. Por isso ele não pensou em pagar o mal com o mal. Ele não tentou revidar. Ele não tentou se vingar dos seus irmãos, porque ele sabia quem ele era e qual o propósito que ele tinha. Nós precisamos nos apropriar da nossa identidade, do nosso propósito, para a gente não cair nas ciladas do inimigo. Para o diabo não conseguir enlaçar a gente nos propósitos que ele tem para a gente. Nós vamos viver os sonhos de Deus, amém? José tinha certeza de que todo o processo que ele viveu foi parte do propósito de Deus para a sua vida. E olha o testemunho que ele dá. Olha o que ele conta aqui. No 45, capítulo 45, versículo 5, diz assim: agora, ele falando para os seus irmãos, os irmãos estavam lá pedindo comida, e ele disse que ele era José. E aí ele falou assim para eles: agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou à frente de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Ele professou ali diante dos seus irmãos a certeza do cumprimento da promessa. Ele disse: olha, não se preocupem, não foram vocês que me mandaram para cá.
Foi o Senhor que me trouxe para cá porque Ele tinha um propósito. Foi o Senhor que me colocou na posição que eu estou hoje para salvar a vida de vocês, para cuidar, para salvar vidas. Ele sabia que o propósito dele era de salvar vidas e que foi Deus quem conduziu ele até aquele lugar. Quando você começar a viver as promessas do Senhor, não se esqueça de quem te levou até lá. Quando você começar a viver os sonhos e as promessas, não se esqueça de que foi o Senhor que te colocou lá. Às vezes a gente alcança certas coisas e a gente se esquece de quem foi que fez. Às vezes a gente ora ao Senhor e pede livramento e quando Deus nos livra, a gente não volta para agradecer. Às vezes a gente pede ao Senhor uma porta de emprego e quando a gente está lá, a gente se esquece do Senhor. Às vezes a gente pede ao Senhor um relacionamento e quando a gente consegue um relacionamento abençoado, a gente não consagra ele a Deus. Faça como José, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Reconheça o Senhor em todas as tuas conquistas. Se você está de pé hoje, se você está respirando, se você está aqui mesmo depois de 2 anos de Covid, agradeça ao Senhor. Dê a Ele toda a honra, dê a Ele todo o louvor, porque foi Ele quem te trouxe até este lugar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é de qualquer um. Daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Se você ama o Senhor e se você está vivendo os propósitos do Senhor, todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Se você ama o Senhor, viva uma vida de obediência, viva uma vida de fidelidade a Deus. Não negocie, não troque a promessa pelo momento. Não troque os sonhos de Deus por um momento, por uma oportunidade. Amém?